a turma começa a chegar com força maior para poder falar de competência profissional. Esse é um tema que aqui no Consciência Sistêmica, o IBRACS, coloca um valor enorme. Por quê? Porque nós trabalhamos para que todos os profissionais que passem pelo Consciência Sistêmica, pelo IBRACS, por todos os cursos que nós fazemos, que eles tenham uma competência profissional cada vez melhor. Preparamos profissionais de ponta. E esse tema me veio... Quando eu comecei a dar uma lida nisso, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com uma live para fazer, porque é isso que nós preconizamos aqui. Quais são os 4 níveis de competência profissionais que, em qualquer profissão, veja, não é só constelador, ou psicoterapeuta, ou coaching, ou consultor, qualquer profissão, os 4 níveis de competência profissional. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível de competência profissional é o nível da criança. Nível da criança. O primeiro nível é assim, eu não sei que não sei. Veja, presta atenção, eu não sei que não sei. Então eu começo a fazer alguma coisa, eu acho que eu já sei fazer tudo, eu acho que já sou craque em tudo. Aprendeu a fazer algumas coisas pequenas e acredita que sabe fazer tudo. Isso aqui eu vejo direto no mundo das constelações, um monte de constelador que mexe uma coisinha no campo e acredita que está fazendo constelação. Mas isso não é só na constelação, que eu falei, em todos os níveis profissionais. O indivíduo começa a desenvolver uma aptidão profissional e aí, de repente, ele sabe isso aqui e acredita que sabe tudo. Então, ele não sabe que não sabe. Esse é um grande perigo. Porque quando você acha, você acredita que sabe, então você não tem consciência que não sabe, então você não vai buscar mais ajuda, você não vai buscar mais especializações, não vai aprofundar, porque acredita que já sabe. Isso, para mim, é um grande perigo. Isso aqui, eu lembro, quando eu trabalhava como cirurgião, eu trabalhava na unidade de emergência da PUC de Sorocaba, que é o Hospital Regional de Sorocaba, e aí eu coordenava residentes e estudantes. E o meu maior medo, quando eu estava lá como chefe de cirurgia, aparecia alguma emergência, eu tinha que subir para cirurgia com uma equipe, a turma que ficava embaixo atendendo no pronto-socorro, eu ficava com medo enorme. Por quê? Porque frequentemente tinham os residentes, ou às vezes até estudantes, que achavam que sabiam tudo. E aí, liberavam pessoas que não podiam liberar, tomavam condutas, que eles achavam que sabiam tudo, quer dizer, não faziam algo para esperar chegar para discutir o caso. Eles faziam o que eles queriam e achavam que estava tudo certo. A hora que eu descia aquilo, os cabelos, naquela época tinha muito cabelo, os cabelos ficavam em pé. Falei, meu Deus do céu. E os casos que eram dispensados e, de repente, era uma abdômen agudo, era alguma coisa que os supostos sabedores de tudo mandavam embora. Então, o meu maior medo era que eles achavam que sabiam tudo. Então, eles não sabiam que não sabiam. E esses aqui, para mim, quando estava na equipe, eu ficava cheio de temor pelo que eles poderiam aprontar. Até casos que eles atendiam, que não tinha nem dúvida, já sabiam o que fazer e faziam, e eram condutas completamente equivocadas, e eu era o responsável pelo plantão. Se desse alguma coisa errada, adivinha quem ia dançar? Ó. Então, esse tipo de profissional me assusta demais. E esse é o primeiro nível de competência profissional. Qual é o segundo nível de competência profissional? Eu posso associar o segundo nível a um estudante universitário. Por exemplo, entrei numa faculdade de medicina, entrei num curso de formação e, de repente, eu começo a descobrir muitas coisas. Então, aqui, a questão é o seguinte, eu sei que não sei. Eu sei que não sei. Eu sei que tem muita coisa para aprender. Bom, esses eu adorava, porque esses queriam aprender. Então, esses vinham discutir os casos, esses vinham conversar comigo, querer saber de mais possibilidades, hipóteses diagnósticas, que outros recursos teriam para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eles sabem que não sabem. Como eles sabem que não sabem, eles buscam conhecimento. Olha que maravilha. Esses eu adorava. Adorava. Eu adorava ter pessoas assim na equipe. Os que sabiam que não sabiam. Eram verdadeiros. É isso mesmo. Eles não tinham tanta experiência, eles não tinham tanto conhecimento teórico nem prático, estavam lá aprendendo e
absorvendo esse conhecimento. O pessoal do primeiro nível, como já achava que sabia tudo, eles não prestavam atenção em nada. Esses outros, que sabem que não sabem, são excelentes. Esse é o primeiro degrau da grande evolução. Qual é o terceiro nível de competência profissional? É aquele que sabe que sabe. Então, são pessoas profissionais que já aprenderam teoria, já aprenderam a prática, sabe o que precisa fazer, sabe o seu limite, até isso aqui eu consigo fazer, além disso eu não consigo. Então, são pessoas que já estão coerentes e sabendo o que está acontecendo. O que eles têm? Eles têm teoria e prática, eles têm experiência de vida. São profissionais que já passaram por uma série de situações e foram trabalhados pela sua própria profissão e têm noção de onde eles estão e até onde eles podem ir e o que eles fazem. Esse é o terceiro nível de competência profissional. Esses aqui são aqueles que já evoluíram. E o quarto nível de competência profissional, você sabe o que é? É aqueles que não sabem que sabem. Eles não sabem que sabem. Eles sabem muito mais do que eles imaginam. É impressionante. Aquilo está tão dentro da pessoa, é o nível da maestria. É quando o indivíduo é um mestre. Então, ele está lá, ele acha que sabe isso aqui, mas se der alguma coisa a mais, ele acha recursos dentro dele que consegue resolver coisas e falar de coisas que até a própria mente dele nem tinha noção que ele sabia disso. Então, é tanto conhecimento e uma conexão profunda com a profissão que ele tem uma série de recursos e experiências que, mesmo em situações mais complicadas, ele consegue fazer associações, conexões com dinâmicas do passado, alguma coisa que ele aprendeu, que de repente aquilo aparece uma solução. Então, deu para entender, fazendo um resumo. O primeiro nível é o nível da criança. É o nível do que está começando a aprender. Eles não sabem que não sabem. Eles acham que sabem tudo. Muitos jovens hoje em dia acham que sabem tudo da vida. Aí começam aquelas discussões com os mais velhos. Sinceramente, isso me cansa, porque eles querem provar que eles sabem tudo, qualquer coisa que fale diferente deles está errado. Ixi, esse é o primeiro nível de competência da vida, né? O segundo nível, aqueles que sabem que não sabem, então eles precisam aprender bastante. Terceiro nível, aqueles que já aprenderam, têm uma teoria, uma prática coerente e sabem o que fazer nas situações. Os profissionais adultos e os sábios, os mestres, aqueles que nem sabem o que sabem. No fundo, eles sabem muito mais do que eles imaginam saber. Entenderam os 4 níveis de competência profissional? E é isso que eu vejo em muitas pessoas. E, frequentemente, esses que esses que são do primeiro nível, são os que mais dão trabalho, os que mais têm resistência para aprender, porque, afinal, eles acham que sabem tudo. E esses, infelizmente, está um monte pelo mercado por aí. E aí fica assim, por que não ganham dinheiro? Por que não conseguem evoluir na sua profissão? Exatamente por causa disso. Porque eles não têm noção do quanto eles precisam evoluir e aprender cada vez mais. E é isso, esses são os 4 níveis de competência profissional. De novo, servem para qualquer tipo de profissão. E agora estou aberto a perguntas, mas antes eu vou fazer um convite para o pessoal que é da minha comunidade exclusiva, convite ou então, sei lá, é um convite, eu vou falar assim, pessoal da comunidade exclusiva, a minha equipe está querendo que eu comece a fazer na comunidade exclusiva, evoluir com algum tema primeiro, depois abre para perguntas. Como eu estou fazendo aqui também nessa live, estou fazendo de competência profissional. E o pessoal da comunidade fechada, desafio para vocês, colocarem lá na página exclusiva questões ou temas que vocês gostariam que eu começasse para fazer a live exclusiva. Então, coloquem lá. E aí nós vamos pegar 3 e vamos escolher uma delas para fazer o tema, ok? Então, voltando para cá, competência profissional. Aí, pessoal, estão prontos para perguntar alguma coisa em relação a isso ou outras coisas que vocês queiram? Então, tem várias pessoas entrando aqui, várias pessoas dando um ok, boa noite, muitas pessoas indo de tudo quanto é lugar, que delícia! Pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço ainda. A Glória aqui.
Oi, Fernando, que saudades ontem com a Carla e hoje com você. Ah, você teve com a Carla? Ô, Carla, eu tava lá. Ah, na live, é verdade. É, porque ela é de Curitiba, pô. Na live, olha eu também. Que bom, que bom. Curitiba deve estar um frio danado. Não, frio não, já esquentou, né? Mas diz que vem outra onda fria, né? E aí, vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Várias pessoas aqui. Olha aqui, ó. Dos Estados Unidos, consciência sistêmica dos Estados Unidos. Eita, consciência sistêmica está em tudo quanto é canto, hein? Está crescendo, expandindo. O Ricardo, que fez aniversário. Não, não. É, o Ricardo fez aniversário, tá certo. Entrou, fez aniversário semana passada, né, Ricardo? Bom, a Melissa também está aqui. A Melissa é lá da Austrália. Olha só quantas pessoas estão vendo aqui. Achei uma pergunta aqui, achei. A Simone. Interessante. Não saber que não sabe. Prepotência, exatamente isso. Saber que não sabe. Atitude de aprendiz com humildade. Perfeito. Sabe que sabe. Segurança com coerência. Não sabem que sabem. Com conexão com a intuição, desperta. É isso mesmo, Simone. Você conseguiu resumir exatamente isso. E não faz muito sentido. Aí fica assim, que tipo de profissional você é? Que nível de competência você está? E que nível você precisa ou quer estar? E que caminho você precisa para chegar lá, né? Ah, tá aqui a Vânia aqui no Instagram falando assim, fiz constelação em Uberaba com o Fernando em Ribeirão com a Carla, gratidão pelo casal. Opa, obrigado, Vânia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Agora, Duda, eu estou vendo em dois aqui, né? Fernando e Carlos são ótimos, amei fazer o curso com vocês. Opa, Neuci, que prazer, que delícia. Aqui, Plenitude Americana entrando, a turma de Americana e Consciência também está presente. Vamos ver aqui. Vamos ver, por enquanto, não estou achando mais perguntas. Gente, eu acho que eu expliquei também que não tem mais perguntas sobre isso. A Vânia. Em todos os lugares que eu trabalhei, foram 30 anos em restaurantes, lanchonetes e açougues. Sempre deu tudo certo. Os que não deram certo da família me culpam por não dar certo com eles. Mas falam, o passado já foi. Bom, Vânia, se você vai trabalhar com família, empresa familiar, aí já é uma outra coisa complicadíssima, né? Porque frequentemente, em empresa familiar, as pessoas são da família, eles não sabem que não sabem e não têm o mínimo interesse em saber. Por quê? Porque o emprego já está garantido, já estou aqui mesmo, isso aqui é meu, eu vou fazer o que eu quero. E aí, quando precisa de uma competência profissional, é complicado, que bate, a competência profissional bate, bloqueada por dinâmicas familiares que impedem a empresa de crescer. Por isso que muitas empresas familiares vão por água abaixo, porque não tem competência. A questão é que a empresa concorrente está cheia de gente competente. Cheia de gente competente. Adivinha quem vai dar certo, adivinha quem vai ganhar. Então, esse nível de trabalho dentro de empresa familiar, isso é um dos grandes problemas que existem. E aí, aquele que é competente, imagina, eu vou trabalhar numa empresa familiar, eu não sou da família, eu sou contratado. Aí eu vou lá, eu tenho algum problema com um funcionário ou alguém de um outro departamento, e ele é da família. Eu vou falar uma coisa que é para o benefício da empresa, ele fala uma coisa que é para o benefício dele, aí ele vai falar com o pai, com a mãe dele, aí começa o embate. Adivinha quem vai dançar? Adivinha, eu ou ele? É claro, sou eu, né? Adivinha, e se bobear, quem vai ter que carregar tudo nas costas, que o outro não faz? Aí eu carrego tudo. Ah, vai ser complicado, né? Então, Fernando, boa noite. Como auxiliar uma pessoa que tem inúmeros projetos, bons projetos, mas que não consegue colocá-los na prática? Os projetos não saem do papel. Aqui é a fase da materialização. Então, é interessante você colocar. Tem pessoas que são ótimas para elaborar um monte de ideias. A questão é colocar isso na prática. E colocar na prática, se você sabe sobre análise do caráter, é interessante que, assim, quem é que tem excelentes ideias? Quem tem um traço de caráter criativo, que é o esquizoide. Ele é extremamente criativo. As ideias dele são maravilhosas. A questão é que muitas ideias que ele tem são praticamente impossíveis de colocar na prática, que ele vive num universo à parte. Mas as ideias são boas. Aí, depois da ideia, precisa ter uma comunicação. Eu preciso falar das ideias, comunicar as ideias com outras pessoas. Porque se eu tenho ideia e não falo com ninguém, ninguém sabe
das ideias que eu tenho. Então, eu preciso comunicar. Isso é a fase, é o caráter comunicativo, caráter comunicador, que é o caráter oral. Depois, aí precisa o caráter inspirador, que é o psicopata, que é assim, olhar aquela ideia e falar, gente, isso aqui vai dar uma empresa maravilhosa, vai dar um produto excelente, isso vai acontecer. Então, ele olha aquilo, ele inspira o movimento de fazer algo. Então, um tem ideia, o outro comunica, o terceiro inspira para andar para frente e, olha, isso tem tudo para conseguir. Aí vem uma fase que é uma fase que é o caráter solidificador, é o masoquista, aquele que solidifica. Tá bom, para isso aqui dar certo, o que é que vai precisar? Ah, vai precisar na parte burocrática fazer isso, precisa de uma licença assim, 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 precisa contratar tantas pessoas, precisa tanto de dinheiro para investir. Sabe aquela parte chata, mas é o que materializa, é o solidificador. E aí, vem o caráter realizador, que é o rígido, e pega isso aí e realmente faz esse negócio andar para frente. É que a coisa vai andar. E aí é interessante, quando você fala isso, eu fico já analisando em termos de caráter. Então, por exemplo, você tem boas ideias e não consegue colocar frente, é que as ideias ainda estão num plano, é como assim, é a planta da casa. Tá, a planta da casa tá ok, só que tá precisando fazer o quê? Dar um passo para frente. Se você olhar para o traço de caráter, por exemplo, aqui está faltando o quê? Eu não sei se está faltando ter um traço de caráter inspirador para dar uma motivação para fazer algo e depois um solidificador para realmente materializar a ideia. Sabe colocar tijolo em cima de tijolo, quanto cimento? Isso, fazer. E aí depois realmente fazer o negócio funcionar. Construiu tudo, agora põe para funcionar. Põe para funcionar o realizador. Então, quando você fica falando isso, então eu estou vendo que tem algumas dinâmicas. Quando eu vejo essas dinâmicas, eu vejo também aonde a pessoa ficou prisioneira por traumas infantis. Então, falta colocar o pé no chão, pé na realidade e caminhar. Então, isso aqui, provavelmente, ele deve ter um trauma na fase oral, porque ali na fase anal é a fase de caminhar, andar e evoluir. Aqui teve algum problema. Então, aqui, ou essa pessoa precisa fazer uma parceria com alguém que saiba levar isso para frente, um tem ideia, o outro toca, isso é uma parceria, uma sociedade, ou precisa trabalhar nesse indivíduo, os bloqueios que ele tem para materializar, porque ele ainda está numa fase ou de criatividade ou de comunicação, mas falta a fase de motivar, e solidificar e realizar. Ok? Aí precisa ver. Se a pessoa não quer mexer, ela precisa fazer uma parceria com quem seja capaz. E por isso surgem muitas parcerias interessantes de negócio, exatamente por isso. Um tem um dom de uma coisa, outro tem um dom de outra. Juntos os dois, a coisa avança. Agora, eu sugiro dar uma pesquisada e ver o que está acontecendo, porque provavelmente ele está preso na fase oral, ok? Deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma coisa. Aqui, Fernando, boa noite. Eu, Juliano. Sou terapeuta em formação e você se tornou referência para mim. Opa, que bom. Que conselho você gostaria de ter recebido no início da sua jornada como terapeuta? Opa, que pergunta ótima, Juliano. Uma coisa que eu gostaria muito, assim, eu vou dizer o que aconteceu comigo, que fez a grande diferença. Quando eu comecei o caminho de terapeuta, eu vou colocar até como médico em si, tá? Até como médico, porque o médico também é um terapeuta. Então, é o que cura. Terapeuta é aquele que leva a cura. Sabe uma coisa que me faltou demais? Conhecer o saudável. Básico. Conhecer o saudável. Depois de muito... o que a galera está falando, a gente aprende as doenças, a gente aprende um monte de coisa, só não sabe o que é o saudável. E o saudável, para mim, foi o que mudou radicalmente a minha vida. Por quê? Eu só fui conhecer o saudável, dentro do mundo até da psicoterapia. O que é o saudável? Ah, isso aqui é trauma, aquilo pode dar trauma. Sei, mas o que é o saudável? Ninguém sabia me dizer. Por isso, dentro do consciência sistêmica, que é a abordagem que eu criei, que eu ensino, eu falo o tempo todo o que é o saudável e mostro o que é o saudável. Porque se eu souber o que é o saudável, eu vou saber fazer diagnóstico. Isso aqui é o saudável.
Não está aqui? Está aqui? Então vou fazer um diagnóstico. Isso não está no campo de saudável. E eu sei como fazer um tratamento. Qual é o tratamento? Fazer o indivíduo voltar para o saudável. Aí eu vou avaliar o que fez esse indivíduo sair do campo saudável, a origem do problema, e como ele voltar para esse campo saudável. Agora, se você não tem referencial de saudável, você não consegue fazer nada. Nada. Eu, olhando para trás, o que me atrapalhou demais como cliente e como terapeuta foi exatamente esse desconhecimento do saudável. E isso veio com uma força maior quando eu entrei na área da sistêmica. E aí tudo começou a fazer um grande sentido. Porque o que é o saudável? O saudável, eu já tinha aprendido com Hipócrates, seria seguir o caminho da natureza, tá bom? O caminho da natureza, mas qual é o caminho da natureza? Então, eu tinha os princípios, que é a autopreservação e preservação da espécie, são os princípios naturais. Eu cuidar de mim e eu avançar com a espécie, quer dizer, multiplicar, senão a vida acaba. Mas o que veio que trouxe uma visão maior foi na sistêmica, quando vem as leis sistêmicas. Basicamente, todas as leis sistêmicas vêm de uma lei só, que é a lei da polaridade, que no fundo, se você entender o símbolo do tal, você entende tudo, porque você vai entender as polaridades. E aí vem, mas de uma forma mais clara, mais simples de entender. Então, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. E aí eu coloquei mais uma lei, que é do tempo e espaço, que para mim ficou muito mais fácil de ter uma compreensão. Entendendo-se o sistema, o indivíduo está coerente com essas leis, então ele está saudável. Não está, ele está doentio. E a partir disso, mudou radicalmente a forma de eu trabalhar. Então, essa, para mim, seria a maior dica para tirar. Descubra o que é o saudável. Isso vai te dar uma orientação absurda do que fazer. Sabe, dentro dessa questão que você trouxe, que eu achei ótima essa questão, sabe o que eu tenho visto frequentemente? É assim, o terapeuta ou profissional, vou falar do terapeuta, constelador, não importa que linha de terapia. Ele pega e vê o indivíduo numa dinâmica traumática. O terapeuta não conhece o que é saudável. Sabe o que ele acha que é o saudável? O saudável é ele. O meu jeito de funcionar é saudável, e esse aqui não. Então, o referencial é ele. E sabe o que ele faz? Ao invés de ajudar o cliente a identificar o problema, solucionar e seguir em frente, o terapeuta passa para o cliente o seu mecanismo de defesa. Não é a solução, é como eu lido com o problema. O meu mecanismo de defesa é mais elaborado, eu dou mais conta, eu aguento melhor. Invento alguma coisa para poder lidar com o problema, só que não solucionou o problema. E isso eu estou vendo uma quantidade absurda. Aliás, até dentro da própria constelação. O que eu tenho visto, principalmente o pessoal que está fazendo as novas constelações, e está cheio de competência profissional, a pessoa sabe mexer ali no campo e acha que sabe tudo. Ai, meu Deus do céu. E aí fica assim, não, a hora que o indivíduo olhar para o problema, que tiver um problema, ele viu o problema, ele resolve. Sabe o que eu tenho visto? Não resolve nada. Ele resolve o quê? Ele vê um problema. A forma como ele olhava o problema não funciona. O que ele cria? Um novo mecanismo de defesa. Pronto, ficou melhor que o anterior, mas não resolveu o problema. Não resolveu. Aí depois você fala assim, constelação não resolve. É claro que não, porque não é a constelação, é o constelador. Se o constelador, ou profissional, ou terapeuta, em qualquer abordagem, não souber o que precisa ser feito, ele passa para o cliente os seus referenciais, achando que ele é o saudável. Isso é um perigo. Aí eu vou colocar assim, esse profissional não sabe, ele não sabe que ele é doente. Se ele não sabe que ele é doente, ele acha que é o saudável. E sabe aonde se vê muito isso dentro da terapia? Nossa, estou alongando, mas eu achei essa pergunta ótima, que dá para ir longe. Aí o que acontece? Cria uma relação dependente e codependente. Porque os codependentes de qualquer família, se tem um codependente, o codependente acha que é normal, saudável. O outro é que é doente, o outro depende dele. Esse codependente faz parte do jogo, é um conluio neurótico. E o mais difícil de trabalhar não é o dependente, é o codependente, porque o codependente acha que é o saudável. Ele é o saudável, ele não sabe que ele é doente. Ele não sabe que ele tem um grande problema. Mas o problema é no outro. Você entendeu que o problema é no outro? Eu sei, o outro carrega o problema desse. Esse aqui aparentemente é normal, o outro é problemático.
Isso aí, em relação terapeuta e cliente, está cheio, tá cheio. Isso é uma séria doença da relação entre terapeutas e clientes. Ok? Adorei sua pergunta, adorei. Vai lá no Face, pega da Simone Soares. Vamos lá, no Face. É a próxima. A Simone está aqui. A constelação fala que o pai nos apresenta ao mundo. E se negá-lo, pode ter problema de prosperidade profissional de relacionamentos, etc. É isso mesmo? É isso mesmo. Qual a relação com a competência de níveis profissionais? Todas, porque se você não passar pela função paterna, veja, existe pai. Pai, se for o homem que carrega um crachá escrito pai, não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de uma função paterna. Se tem uma função paterna saudável, esse vai mostrar que o tempo todo você está lá no mundo e precisa aprender cada vez mais. Os que estão no primeiro nível são aqueles que ainda estão grudados na mãe. Então, eles só têm um referencial, que é a mãe. Quando vem o pai e apresenta a vida, opa, eu tenho que fazer muito mais coisas do que eu imagino para caminhar para a vida. Se fica preso no lado da mamãe, mamãe cuida de tudo, você é perfeitinho para a mamãe, não vai para lugar nenhum. Então, nesse primeiro nível de competência, que é esse nível de não sabe que não sabe, ele está fora da realidade, e a função paterna é trazer a realidade do mundo, não é? A função materna é essa relação da mãe com o bebê. A função paterna é colocar esse indivíduo em relação ao mundo, então precisa ter a realidade. Para ter competência profissional, sucesso profissional, para ter novos referenciais, para entender que tem muito mais coisa do que você imagina, muito mais coisas para você aprender. Ah, isso realmente é a função paterna que faz. Muito legal essa pergunta. Opa, essas perguntas hoje estão interessantes aqui, ó. Ah, é a mesa. Simone repetiu. Tá. Ô, Simone, você está esperta, hein? Gostei de ver, está esperta, senão aqui vai sumindo as perguntas aqui. O suporte mandou ela reenviar. Ótimo, a Célia. Como saber que estamos preparados para atuarmos como constelador? Como você avalia a intuição para auxiliar nas terapias? É interessante. Primeira coisa, Célia, para ser um bom constelador, precisa de 3 pilares. 3. E não é só constelador, hein? Tá? Estou falando todos os psicoterapeutas em geral. 3 pilares, que é o quê? Você fazer cursos adequados e sempre buscar coisas a mais, sempre, porque sempre tem outras dinâmicas acontecendo. Então, você precisa avançar de nível. Então, por exemplo, vou fazer uma analogia com a medicina. Então, é assim, imagina assim, sou médico, me formei. O que um recém-formado vai ser capaz de trabalhar? Eu posso trabalhar, de repente, num ambulatório e trabalhar com casos mais simples. Ah, tá com gripe, tá com uma pneumonia leve, tá com algumas coisas. Isso aí eu consigo trabalhar. Dentro do meu nível de competência profissional, eu dou conta. Mas eu tenho que saber daquilo que eu não tenho competência. Aquilo que eu não tenho competência, encaminho para frente. Então, por exemplo, vou atender uma pessoa que eu suspeito que tenha um câncer de pulmão. Se eu suspeito que tem câncer de pulmão, o que eu tenho que fazer? Encaminho para um profissional melhor, que saiba mais do que eu. O que eu estou fazendo? Para o benefício do cliente. Então, eu sei até onde eu posso caminhar. Até aqui eu sei caminhar. Daqui para cima é o meu limite. Isso aqui, por exemplo, é um profissional que já tem competência, sabe? Eu sei que eu posso vir até aqui, mais do que isso eu não faço. Se eu sou um profissional que eu me especializei em problemas pulmonares, em câncer, opa, então eu estou habilitado a trabalhar aqui, porque eu entendo disso, E se eu entendo, o que vai acontecer? Então, eu falei de 3 níveis. O primeiro nível é ser uma coisa que eu coloco no último módulo do consciência sistêmica, eu coloco assim, você precisa ser um eterno aprendiz. Saiba sempre que é possível melhorar, sempre é possível melhorar. Eterno aprendiz. Aí o que precisa fazer? Além de cursos para ver teoria e prática, o que você tem que fazer? Trabalho pessoal seu. Porque aquilo que você não enxerga em você, você terá problemas em enxergar no cliente. Ele vai trazer um tema, por exemplo, se ele tem medo de entrar em lugar fechado e você também tem,
como é que você trabalha uma coisa dessa? Provavelmente você vai acabar desviando o problema dele e levar para algum lugar que você domina, mas você não mexe naquilo porque mexeu na sua ferida. Se você tiver consciência, você encaminha para outro profissional. O duro é que a maioria não tem consciência dos seus próprios problemas. Então, olha, fazer curso e se trabalhar continuamente. Você não fala, já vi tudo, já sei tudo. O que eu já recebi? Eu sou terapeuta de terapeutas. Agora imagina, vem um terapeutas, consteladores, profissionais, que chegam lá, não, eu sou muito terapeutizado. Tá, eu sou muito terapeutizado, eu tenho 30, 40 anos de terapia. Aí quando eu vou ver o que está acontecendo, tem um problema ali. Aí a pessoa sempre vai e desvia do problema e vai para algum lugar, mas não mexe nesse problema. Aí quando eu vou mexer naquilo lá, aquilo começa. Eu falo, tá aqui, o seu problema é esse aqui. E aí a pessoa, entre aspas, se cerca como uma camada protetora de anos de terapia, mas não mexe onde precisava mexer. Então, cursos, teoria e prática, trabalho pessoal, você começar a se trabalhar. E sabe qual é o terceiro? Supervisão, que a maioria dos profissionais não fazem. Supervisão. O que é supervisão? Estou atendendo um cliente, estou sentindo que aquilo está meio estranho, ou então a coisa não está andando. O que eu faço? Vou fazer uma supervisão. O que é uma supervisão? Eu vou pegar um profissional que está num nível acima de mim, para ele dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E o supervisor vai ver o quê? Vai ver a dinâmica do caso, vai ver como é que está o terapeuta e como é que está essa relação. E aí ele vai mostrar uma série de coisas que o terapeuta não está vendo. E se for um bom supervisor, vai mostrar até para o terapeuta onde ele está enroscado. Então, se ele traz vários casos que ele enrosca sempre naquele lugar, fala, você, terapeuta, precisa trabalhar isso aqui em você. Senão, cada caso que aparece, você para aqui. Então, você leva o cliente até o nível que você está. Se você avançar, você consegue levar o cliente mais para cima. Então, a questão é que nível de terapeuta você é e que nível você quer ser. Se você tiver noção do nível que você está, ótimo. O cliente chegou até aqui, você sabe que não vai dar conta, ou você faz supervisão e se trabalha para você crescer e trazer o cliente para um nível maior, ou você encaminha para um outro profissional para ele seguir. É isso que basicamente acontece. Esses são os 3 pilares de um bom profissional. Ok? Nossa, perguntas aqui. Tá falando que ontem na minha live também aparecia isso, eu achava que estava com problema e todo mundo estava vendo então, vamos ver. Então ignora. Então, vamos ver aqui no Instagram, Tereza. Na constelação, o que pode estar acontecendo com o empresário que há 2 anos não consegue fechar nenhum negócio, mesmo tendo inúmeros projetos? Pode acontecer um monte de coisa, Tereza. Esse fato é um fato em si, aí precisa pesquisar as raízes dessa história. O que está acontecendo? De repente, ele chega num nível que ele não pode avançar mais. E aí precisa pesquisar uma série de coisas. Quais são as possibilidades que estão acontecendo aqui? Ele não consegue fechar nenhum negócio. O que está acontecendo? Será que tem histórias de aborto na vida dele ou na família de origem, que de repente os negócios estão identificados com algum aborto, chega lá, aborta, o negócio não avança? Isso é muito comum. Se de repente teve, eu vou falar assim, casos comuns. Eu tive um filho, o filho morreu, não fiz o luto adequado. E de repente a empresa fica similar a um filho, parece que alguma coisa travou. Então, isso é uma das dinâmicas que eu costumo pesquisar, mas eu vou pesquisar um monte de coisas para ver o que está acontecendo aqui. Ele foi autorizado a avançar, ele foi autorizado a ganhar dinheiro, ele foi autorizado a ter sucesso, porque a hora que você ganha dinheiro, tem sucesso, você sempre se afasta da família de origem. E aí começa a dar problema, porque a hora que você vai avançando e você vai superando seu pai, sua mãe, em termos financeiros e profissionais, e é isso que deveria acontecer, mas isso gera culpa, isso gera problema, afastamento. E aí, os pais, como é que os pais olham para esse filho quando está tendo sucesso? Com cara de prazer, de orgulho, de satisfação, ou fica assim, puxa, você não olha mais para a gente, agora você tem dinheiro, não quer mais saber de nós. Então, esses fatores, precisam ver. A família de origem são elementos que estão empurrando, colocando o indivíduo para frente ou estão puxando ele de volta para trás? Tudo isso aqui são dinâmicas que precisam pesquisar. É só isso? Não, tem muito mais coisas por aí. Estou dando alguns exemplos, ok? Mas é questão de pesquisar as
possíveis causas que estão segurando. Quais os fatores estão levando ele para frente, quais os fatores estão trazendo ele para trás. Ok? Vamos lá. Andréia aqui no Instagram. Boa noite, Fernando. Agradeço por todos os ensinamentos. Agora estou usando com o bebê. Que beleza! Isso está me ajudando muito no pós-parto. Vai ser no pós-parto, na infância inteira, na adolescência, daqui para frente. Ótimo! Que sorte desse bebê ter uma mãe mais consciente. Vamos voltar aqui para o Face. Tem um monte. A Carla tem um monte. Vamos lá. Denise, boa noite, doutor Fernando. Quarta-feira passada fiz constelação individual com a sua esposa. Amei. Opa, que bom. A Carla tá fera em constelação individual. Impressionante. Ela deu um curso, um treinamento de constelação individual que o pessoal ficou babando. Né? Mas também teve um bom professor, né? Fala a verdade, né? E um supervisor. Vai lá, vou encher minha bola. Não, a Carla realmente tá excelente. Impressionante. A Vânia, empresa sem sair ficar na empresa sem sair para ir até o banheiro. Opa, esse negócio é complicado. Entrava às 7 da manhã e saía às 19, diferente do que não fica na empresa, que deixa nas mãos dos funcionários, não dá certo nunca. Ô, Vânia, você está falando de duas polaridades, ou aquele que fica grudado demais, não tem espaço nem para respirar, ou aquele que fica longe. E é interessante que isso aqui é lei da polaridade, não é nem excesso nem falta. Nunca na polaridade vai dar certo. Precisa saber como ficar na empresa e como sair. Ela tem que pulsar, não é nem ficar grudado demais, nem longe demais. Toda vez que tem polarização, tem problema. É como medicina, ou é hiper, excesso, ou é hipo, falta. Então, aqui essa relação está doentia, porque ela está polarizada. Ok? Vamos lá. A Cleide. O que está por trás do sentimento de insegurança em atuar profissionalmente, mesmo quando pessoas de fora acreditam no seu potencial e dizem que você é capaz? É simples, uma coisa chama crença limitante. O que é crença limitante? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Você é capaz? Você consegue? Você tem condições? Você é uma pessoa inteligente? Você é isso? Tem certeza? Porque se desde criança fala assim, você só dá problema, você faz tudo errado, olha só, você não é o filho que eu queria ter, pelo amor de Deus. Se colocou isso desde criança, sabe o que isso acontece? A mente da criança é como um gravador. E aí ele tá assim, ó, record, pá, tá só gravando. Você não serve, você não presta, você não é o filho que eu queria ter, porque você faz tudo errado, porque você não sabe fazer, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Pronto. Sabe o que acontece quando vira adulto? Aquilo que está gravado, aperta o play. E aí fica assim, eu não sei, eu faço tudo errado, eu não sou capaz, eu não consigo. O que essa pessoa está fazendo? Repetindo aquilo que o mundo falou para ela. Adivinha que mundo foi esse? Lá na infância, alguém que começou a desqualificar da insegurança, destruir a pessoa por dentro. A visão que ela tem de si mesma é desse tamanhozinho. E ela cria uma série de crenças limitantes. Ela não acredita nela mesma. E por quê? Porque desde criança apontaram o dedo e falaram, você é menos, você não presta, você não serve. Você não é o que eu queria. Aí essas pessoas vão ter sérios problemas no mundo. Não é só no mundo profissional. É no mundo profissional, é no mundo afetivo, em qualquer área da vida. Porque ele vai sempre se colocar como menos e ver o outro sempre como mais. Toda vez que tem alguém que está menos e tem alguém como mais, pode procurar na infância que alguém fez questão de não fazer ele crescer, e sim fazer ele afundar. E aí ele se vê no mundo sempre como criança e vê no mundo lá fora como algo enorme, eu nunca me encaixo no mundo. Adivinha o que aconteceu na infância? E sabe o que vai acontecer na infância? A criança é assim, os pais são assim. O que os pais vão fazer? Insuflar bastante para esse aqui crescer e voar. E seguir em frente. Isso seria uma função materna e paterna saudável. Ok? Opa, vamos lá. A Maria Antônia, opa, tem um texto longo aqui. Tenho facilidade para ter profissões. Sou artesã, guia de turismo. Faço serviços administrativos para a igreja, agora estou dando aula de internet para idoso. Tudo super fácil para mim. Excelente. Tive 4 filhos, mas criei 5. Nunca consegui guardar dinheiro. Aqui já pegou, aqui a coisa pegou. Agora eles já se gerem sozinhos. Já sou mãe não necessária. Ótimo, mas mesmo assim ainda não consigo guardar dinheiro. O que fazer? Bom, o que fazer primeiro? A relação com o seu pai provavelmente não foi muito boa, porque você está fazendo sempre uma função muito forte maternal.
mas com mãos, é uma coisa de pegar, mão. Falta caminhar, avançar. Então, falta perna, falta pai, falta pé, falta pôr o pé no chão. E falta ter a coisa que chama dinheiro. A questão, o que é dinheiro? Eu acho que eu fiz uma live de dinheiro uma vez aqui também. Deve ter por aí no Facebook. A questão é a visão que você tem do dinheiro. Dinheiro tem a ver com o amor que você tem pela vida. Amor com a vida, a relação que você tem com a vida. Porque dinheiro não é matéria, dinheiro é uma onda. E tem gente que materializa o dinheiro e trava. Dinheiro é uma onda, é um fluxo. Eu ofereço a minha energia e recebo dinheiro. Dinheiro vem para que eu gaste o dinheiro e vá crescendo e avançando, investindo, fazendo coisas melhores. Não é para pôr embaixo do colchão. E se tem uma dificuldade de ganhar dinheiro, aí vem uma questão. Primeiro, como é que a sua família falava de dinheiro lá atrás, seu pai e sua mãe? Como é que eles lidavam com isso? Quem ganhava o dinheiro? Quem era valorizado? Porque muitas vezes em várias famílias é assim. O pai vai ganhar o dinheiro, a mãe chega para o filho e fala assim, tá vendo? O seu pai só pensa em trabalhar, em dinheiro. Mas eu que estou aqui com você, eu amo, eu cuido. Ele está longe. Aí fica associado assim, dinheiro não presta porque quem vai atrás do dinheiro não tem amor. A questão é que quem vai trabalhar ama a família, porque eu trabalho para colocar o dinheiro na família. Para quê? Para ter leite, para ter pão, água, arroz, feijão e assim por diante, porque tem que ter condições. Então, trabalhar é amor. E se lá atrás teve alguma coisa que complicou nessa história do dinheiro, então minha família é pobre, aí minha família é pobre, aí põe a mentalidade de pobreza, né? Sabe o que é a mentalidade de pobreza? Tem a da riqueza. A da riqueza é assim, você pega um cara milionário, a cabeça dele é milionária, a mente dele é milionária. Se você tirar todo o dinheiro dele, todo, e colocar ele na rua, daqui a um ano ele está milionário de novo. Porque ele sabe o que é dinheiro, ele sabe como ganhar dinheiro, o que fazer do dinheiro entrar. Se você pegar um indivíduo com mentalidade de pobreza, ele ganha sozinho na Mega Sena. Adivinha o que vai acontecer? Daqui a um ano ele está pobre outra vez. Porque ele não sabe o que é dinheiro. Ele não respeita o dinheiro, ele não respeita a energia do dinheiro. Que dinheiro parece que virou um inimigo, virou um problema. Dinheiro é só dinheiro, mas a questão é o que é que as pessoas enxergam nesse dinheiro. E dinheiro tem a ver com o quê? Dinheiro tem a ver com ser adulto, caminhar para a vida, se vincular à vida, caminhar na vida, aventura, seguir em frente. E dinheiro tem a ver com sexualidade também, sabia? Para ser adulto, você tem que ter sexualidade e autonomia financeira. E para ser adulto, você precisa se desligar da família de origem. E se vincular ao mundo aqui fora. Quem fica preso demais à família, dificilmente ganha dinheiro, sabia? Porque o mundo é aqui, ó. Se eu for para fora, eu estou traindo o amor da família. Só que trabalhar é amar a família. Ok? Ixi, isso aqui dá para eu ficar falando aqui mais uns 3 anos e meio aqui sobre isso. Raquel está aqui. Simone. Aqui é a mesma coisa. A Simone mandou bala aqui, né? A Verônica. Fernando, te conheci em Maceió. Oh, que delícia de Maceió. Terra gostosa, pessoal maravilhoso. Fazendo curso de constelação. Sou criativo, elaboro projetos e concretizo. Ótimo, mas o projeto só dura um tempo. Epa. Depois tudo ruim. Estou cansada e falida. Então você precisa ver o que está... Você vai... É como assim? Isso aí é... Quem foi que falou isso hoje? Foi o Ricardo. O Ricardo está meio quieto aqui, não sei se ele falou alguma coisa. O Ricardo sempre coloca umas perguntas interessantes. Ele até colocou o mito de Sísifo, que eu já falei aqui. Você está fazendo parecido com o mito de Sísifo. Sísifo, ele foi castigado por Hera, que é a mulher de Zeus lá, andou aprontando e levou um castigo divino. E o castigo dele era o seguinte, ele tinha que pegar uma pedra e empurrar essa pedra no alto de uma montanha e jogar essa pedra para o outro lado. Aí, quando ele fizesse isso, ele estaria livre da punição dele. A questão é que ele ia empurrando essa pedra para o alto da montanha, chegava um certo ponto, ele cansava, não aguentava mais. Quando ele não aguentava mais, a pedra rolava lá para baixo. Ele tinha que voltar, empurrar a pedra de novo. Chegava aqui, cansava, e aí ficava eternamente nesse ciclo. Faça um monte de coisas e não vai para frente. E aí a mesma coisa que eu respondi lá atrás. Aí precisa ver, será que tem dinâmicas de aborto que você está identificada? Que aí tudo aborta e não funciona?
Outra, estou falando só os básicos, hein? Tem outras possibilidades. Quem te autorizou a ganhar dinheiro? Quem te viu ganhando dinheiro e ficando feliz com isso? E para que você ganha dinheiro? Se você ganha dinheiro para dar dinheiro para quem está atrás, ou ficar dando para os outros, que você sente culpa de ter dinheiro, não sabe falar não. Se você não sabe falar não, geralmente você fala não para você, fala não para os seus projetos, que assim eu não passo constrangimento, eu não tenho dinheiro mesmo. Isso é mentalidade de pobreza. Eu não sabe ajudar. E aí vem a carta falando assim, tem uma dificuldade de ajudar primeiro a si mesmo, né? Porque às vezes tem gente que não sabe ajudar a si mesmo, adora ficar ajudando os outros, mas não ajuda nem a si mesmo. Então vive para os outros. Quem vive para os outros também não consegue ganhar dinheiro. Então tudo que ganha tem que dar para os outros. Eu só posso ser feliz se todo mundo ao meu redor for feliz. Então sinto muito, eu sou responsável pela felicidade de todo mundo. Isso aí é a dinâmica de Salvador. Ou não ganha porque alguém está cobrando desde pequeno. Quando você tiver dinheiro, você vai me dar. Exato. E aí vem uma outra história que a cara está colocando, é assim, por que eu não ganho? Porque se eu ganhar, eu tenho que devolver para os meus pais. Então, assim, meus pais me deram, agora eu tenho que dar casa, água, comida, cachorro, papagaio, tudo que eles precisam, eu tenho que dar todas as necessidades deles. Bom, imagina se meus filhos têm que devolver tudo que eles me deram, e aí tem que ficar continuando devolvendo, eu não tenho neto, porque meus netos não vão ganhar nada. Então, se os meus filhos vêm me dar alguma coisa, eu tenho que pôr meus filhos para frente. Vão cuidar dos seus filhos, não de mim. Eu sou adulto, não sou criança. Eu sou adulto, não sou criança. Não vou aceitar uma coisa dessa. Deu para entender essa dinâmica? Isso é importantíssimo, essa história. Então, precisa avaliar que dinâmica sistêmica você está seguindo. Se você está conectada com as leis sistêmicas, provavelmente não. Então, dá uma olhada se você fez curso de constelação. Aonde está enroscada essa história? Que dinâmica é essa? Lei da hierarquia, será que está funcionando direito ou não? Então, precisa dar uma olhada. Verônica, vai para a vida, você merece. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. A Neuci, Fernando, para começar a trabalhar com constelação, quais cursos você indica para trabalhar com sistêmica? Bom, para fazer qualquer curso, eu indico, sinceramente, o curso que eu faço. Porque é aquele que eu acredito mais. Mas você pode fazer qualquer formação de constelação. Mas aí depois é interessante você conhecer outros profissionais e outras formas de trabalhar. Existem várias formas para trabalhar com constelação. E aí você vai experimentar, e mais importante, você experimenta como cliente. Você se experimenta sendo participante. E aí você vai observar aquilo que realmente faz sentido. Não é porque eu vou falar que é para fazer isso. Faça você a experiência, experimente um e outro, você vai identificar aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que deu resultado, aquilo que realmente dá resultado. E se realmente você está fazendo algo, não é para enrolação, é para realmente avançar e seguir em frente. E saiba que sempre tem mais coisas para fazer. Não é? Tem gente que fica assim, Fernando, você dá curso para ensinar a fazer constelação? Não dou curso para ensinar a fazer constelação. Eu dou curso para formar constelador. Fazer constelação, em 5 minutos eu ensino qualquer um a fazer constelação. Em 5 minutos, eu não preciso ficar. Mas em 5 minutos ensino qualquer pessoa a fazer constelação. Ser constelador é coisa completamente diferente. É como assim, vou ensinar como é que corta a carne no açougue. Corta assim, assim, assim. Agora, ser cirurgião é bem diferente, né? Que tipo de profissional você gostaria de ter se você tivesse algum problema? Então, torne-se esse profissional. Que tipo de profissional você encaminharia as pessoas que você ama? Então, se torne esse profissional. Então, faça curso que realmente tenha a base. Que realmente tem gente que quer fazer curso, mas não precisa estudar, não quer estudar nada, anda sozinho, o campo anda sozinho. Fala, sinceramente, isso é balela, tá? Isso não funciona. Mas, fale, cara. Não, hora aqui. Então, essa é a orientação que eu te dou. Veja que tipo de profissional você encaminharia as suas pessoas e o que você realmente busca num trabalho. Você quer que realmente a pessoa te ajude a ver a realidade sair dela ou ficar a sua alma sabe e aí... A alma sabe, e aí a sua cabeça fica completamente perdida e não sabe o que fazer. Cria um novo mecanismo de defesa, que é isso que eu estou vendo. As pessoas estão lá, a alma sabe, só que a cabeça não sabe o que fazer. Não está coerente com as leis, não sabe quais são as leis, não sabe o que é saudável, errou por esse caminho, erra pelo outro, mas não descobriu esse caminho saudável. Por isso, para mim,
todo curso que ensina constelação sistêmica precisa mostrar o que é um sistema saudável. Então, veja, se o curso mostrar o que é um sistema saudável, excelente. Se não mostra, então você vai se enroscar, ok? Qual que você falou, Carla? Araquém, estou adorando o curso de consciência sistêmica e minha vida também dando um salto. Excelente, Araquém, saudável. Acredito ser sexo, dinheiro e saúde em equilíbrio. Exatamente isso. Seria isso? É claro que é, Araquém. Perfeito, é isso mesmo. A sexualidade não é genitalidade, hein? Sexualidade é seccionar o vínculo infantil com os pais, por isso é seccionar sexo. Corta o vínculo infantil com os pais e une vínculos saudáveis e adultos para que a família siga em frente. Crescimento, aventura, dinheiro. Sem dinheiro é impossível, autonomia financeira. Senão eu fico sempre um mendigo esperando que alguém me dê coisas. Isso não faz sentido, né? Perfeito, Araquém. Ué, perdi o Araquém aqui. Perdi o Araquém, já sumiu aqui. Ah, tá aqui. E a vida tá dando salto. Que bom, que bom. Equilíbrio é fundamental. Lei do equilíbrio, né? Vamos lá. Arlene Vida. Olha, que legal, hein? Tem vida. Ah, Vidal. Eu estava com o cursor bem em cima do L, né? Que barato. Aí tirei Vidal. Boa noite, doutor Fernando. É possível reconhecer lucidamente em que nível estou? Penso que no primeiro nível o indivíduo não quer saber. No quarto nível o indivíduo sabe da infinitude da aprendizagem. Exatamente. Ó, se você já quer saber, então você, no mínimo, você já está no segundo nível. Deve ter algo a mais. Pronto, sempre tem. Eu vou te dizer assim, sempre tem. Até para o terceiro nível, o profissional competente, ele sabe que tem sempre coisas a mais. Ele sabe. Ele não é que ele chegou, ele sabe que ele é competente, ele dá conta, ele sabe até onde ele pode chegar e o que ele não pode, ele avança. Isso é um bom profissional. Um bom profissional não é que ele resolve tudo não, hein, tá? É aquele que sabe onde está o seu limite. Então, no mínimo, só de você fazer essa pergunta, você já deve estar no segundo nível, porque você quer saber se tem mais. Excelente! Aí eu vou te dizer, quanto tempo de profissão você tem? Qual é o nível de resolutividade que você dá aos seus casos, e aí você mesmo vai fazer essa avaliação. Mas o melhor mesmo, sinceramente, é quando tem um profissional que avalia. Uma das coisas que nós vamos implantar aqui no IBRAX, a Carla já queria implantar esse ano, ainda não dá, Carla, é exatamente fazer o quê? Uma prova para os profissionais, para saber em que nível eles já estão. E isso ajuda muito para avançar. E aí fica sempre... O que eu sou hoje é melhor do que eu fui ontem, mas amanhã eu quero ser melhor do que sou hoje. Começa com essa dinâmica, então eu sempre sei que tem mais coisas a aprender. Quando você perceber, você está lá em cima, então você está caminhando e subindo degrau por degrau. Nunca fique satisfeita, tá bom, tá aqui. Você parou aqui, não significa que você chegou no topo, significa que você parou em algum degrau. Não tem fim, sinceramente não tem fim. Então, avance, tá? Avance. Tem muita pergunta, mas dá uma olhada no Insta que você não tem. Então, a Carla tá me dando uma orientação aqui. Dá uma olhada aqui. Aqui, tá, pessoal, ótima explicação, uma explicação ok, esclarecimento, todo mundo... Aqui. Carla, essa pergunta aqui é para você, ó. Como uma mulher pode buscar o feminino e integrá-lo? E é interessante, né? Porque essa pergunta é muito interessante para mim, porque assim, o que é ser mulher? Hoje em dia, as mulheres, aliás, mulher e homem hoje em dia não tem a mínima noção do que é masculino e feminino. E o pessoal acha que o masculino e feminino é uma briga para ver quem ganha, quem perde. Gente, isso é uma loucura. Masculino e feminino são duas polaridades opostas e complementares. Complementares. E hoje em dia virou uma confusão, virou uma porcaria, ninguém sabe mais o que é. E se não tiver masculino e feminino em ordem, não tem vida. Não tem vida, é impossível ter vida se não tiver o masculino e o feminino. E não é uma competição, é uma integração. Integração, são características diferentes. Aí as mulheres estão querendo se masculinizar para dizer que os homens não servem e não prestam. Os homens estão se afeminando, porque o certo é o homem ficar feminino, o certo é a mulher... Gente, tá virando uma confusão enorme. Como é que vai buscar o feminino? Primeiro precisa descobrir o que é feminino. A sua mãe foi um bom modelo de feminino?
Para saber se foi um bom modelo de feminino é simples. A visão que você tem no masculino é uma visão de respeito e integração, ou é uma visão, o masculino arrebenta comigo, eu preciso arrebentar com o masculino? Se você tiver nessa visão de mais e menos, com certeza está um caos. Com certeza virou um caos. Agora, se está aqui na integração, excelente, a visão... E não é que são os dois a mesma coisa, não são. Masculino e feminino são duas energias opostas e complementares, e precisa ter a diferença. Sabe por que precisa ter diferença? Porque essa diferença atrai e da união dos dois gera vida. É assim que funciona. Desde que surgiu a vida funciona assim. É simples. Aí a cabeça começa a inventar o que é certo, o que é errado. Isso é uma maluquice. Então, como é que você pode buscar o feminino? Nas mulheres. Mas que tipo de mulher? Mulher saudável. Você busca o feminino lá no seu passado, nos seus antepassados, em todas as mulheres que fizeram o que tinha que ser feito. A mulher vai lá e faz as funções naturais do feminino. E isso sempre é respeito ao masculino. Masculino sempre respeito ao feminino. Respeito e diferença. Se tiver respeito e diferença, não ter como mais ou menos, ou quem é culpado, quem é inocente, o que é bom, o que é ruim, se souber fazer isso, você tem um feminino saudável. Agora, onde você carrega feminino? A mulher carrega o feminino com as mulheres, o homem carrega o masculino com os homens. O homem carrega com os homens, está lá no meio dos homens, aí vai carregando a energia masculina. Chega uma hora que eu não aguento mais ver homem na minha frente. O que eu vou? Encontro a mulher. Quando encontro a mulher, eu descarrego o meu masculino na mulher. E a mulher faz a mesma coisa, ela carrega com as amigas o mundo feminino, chega uma hora que ela está super carregada de energia e descarrega no homem. Então, assim, a mulher, homem é a mesma coisa, a mulher carrega com as mulheres, descarrega nos homens. Os homens a mesma coisa. Isso é um bom equilíbrio da sexualidade, ok? Agora no Face, você vai ver até a pergunta do Ricardo Silva, que o resto é tudo comentário. Então tá bom, Ricardo Silva. Achei o Ricardo. Tá aqui. Doutor Fernando, deparei-me com um caso de um amigo que a filha adotiva de 20 anos está processando o pai para pagar pensão alimentícia. Detalhe, a mãe é verdadeira, o pai é adotivo. Então é interessante. Pois ela na faculdade de Direito, primeiro período, porém a filha pediu que o pai pagasse integralmente a faculdade e a resposta do pai foi que pagaria metade e a mãe a outra metade, sendo que são separados. Ah, são separados. São separados e o pai não é verdadeiro. É. E o pai não é nem o verdadeiro. Sendo que esse pai sempre pagou os estudos, enquanto ela era menor, mesmo separado. Por fim, o pai foi surpreendido com intimação, um golpe duro no coração, pois a filha entrar na justiça influenciada pela mãe para requerer uma pensão absurda. A mãe acha que ele tem que pagar tudo sem reclamar. Como podemos olhar esse caso? Simples. O homem aqui está sendo excluído e não está tendo a gratidão. Veja, ele pagar a escola de uma filha que não é nem dele, isso é para ter gratidão. E onde tem gratidão? Não tem, né? O que faz? Não, eu vou tirar de você o máximo que eu puder. O sistema está completamente doentio. Eu estava falando que é o equilíbrio do masculino e feminino, aqui está claro, né? Essa mãe, ela vê um homem com o quê? Com admiração, com respeito? Não, muito pelo contrário. Vai lá para destruir. E o que ela está fazendo? Estimulando a filha a fazer a mesma coisa. E, Ricardo, isso é uma coisa bem interessante que acontece demais nas famílias doentes. Quando você dá demais para um filho, dá demais para um filho, lá na frente, sabe o que vai acontecer com esse filho? Você acha que ele vai ter gratidão? Ele vai te arrebentar, pisar em você e cobrar mais e mais e mais e mais. Porque ele foi criado assim, eu te dou o que você quer, o que você precisa. Então, lá na frente, fala... Você deu pouco, eu quero mais, você tem que dar mais e mais e mais. Se você maltrata e arrebenta um filho, provavelmente esse filho volta para você para tentar ter contato com você, ter alguma migalha de afeto. Então, ele se submete a quem o arrebentou. As duas dinâmicas são doentias. Num caso desse aqui, primeira coisa, se você olhar pelo lado desse homem, esse homem caiu numa grande armadilha. Primeiro, ele foi casar com uma mulher que não quer saber de homem. Ela abusa do amor masculino. Tanto é que está aqui, ao invés dela ter gratidão por ajudar a filha dela a avançar, ela põe a filha contra esse pai
E agora tem que tirar as coisas. Eu já peguei casos assim, onde a filha falava assim, minha mãe falou que é para tirar mesmo, tira tudo que ele tem, porque se ele não der para você, filha, ele vai ficar dando para outra vagabunda por aí. Arranca tudo que ele tem. E como falou, é um duro golpe no coração. E é verdade, sabe por quê? Porque esse homem viveu numa ilusão. Viveu numa ilusão. Ele foi no fundo. Quando você olha uma coisa dessa, vem um sentimento de abuso. E a questão fica, e a justiça? Será que a justiça vai ser justa ou ainda vai arrancar dele mais coisas? Porque aí vem um duro outro golpe também da justiça, porque não tem nem gratidão. E ó, tá separado. Então, ele é pai dela? Não, isso aí devia ser cobrado do pai dessa filha. Infelizmente, Ricardo, isso aqui, arroz, feijão, vira e mexe, tem um monte de casos assim. Um monte, bom? E o pior, essa mãe aqui, vê que dinâmica aconteceu. Agora, com esse homem, eu precisaria trabalhar uma coisa assim. Que dinâmica é essa que ele está buscando sempre mulheres que abusam dele? E aí, adivinha de onde veio? Pode procurar na infância que teve abuso lá atrás na família. Ele foi feito para algo assim, filhinho da mamãe. Ele não consegue falar não para nenhuma mulher. Vai ficar sendo abusado por essa e a próxima mulher vai ser a mesma coisa. Porque se ele não mudar o padrão dele, ele vai ter duros golpes no coração por muito tempo. E precisa parar com esse padrão doentio. Ok, Ricardo? Bom, eu pulei a Heart, eu vou fazer a pergunta aqui. No Heart, quais as faixas de idade que se desenvolvem os traços de caráter e os nomes que a eles se dá? Bom, então traço de caráter, bom, não sei o quanto você conhece traço de caráter, vem do estudo análise do caráter do William Reich. É o tema do próximo congresso. Que, aliás, a cara já está avisando, é o tema do próximo, no próximo não, do congresso do ano que vem, que o próximo congresso vai ser agora, hein? Congresso em Constelação Sistêmica aqui em Ribeirão Preto, tá? O tema aqui vão ser os 5 níveis de cura, tá? É o físico, mental, emocional, sistêmico e epigenético. Nós vamos ter um foco muito grande em epigenética, tem tudo a ver com a sistêmica. O ano que vem, quem não se inscreveu dá tempo, hein? Não percam, tem pessoas incríveis que vão falar lá e trazer esse tema. Vocês vão ver o que a epigenética tem a ver com a sistêmica. Tudo, tudo. E é um congresso internacional. Nós estamos trazendo pessoas que trabalham em Portugal, na Argentina, Itália, Alemanha, que fazem um trabalho maravilhoso, que vão poder compartilhar os seus conhecimentos com as pessoas que estarão que vão lá no congresso, não percam. E aí, a Carla está falando assim, o próximo tema, que vai ser 2020, já está até pronto, é trabalhar a leitura corporal, o corpo dentro do sistema. O corpo mostra o sistema, o corpo revela o sistema. Então, o corpo e o sistema estão sempre conectados. Nós vamos falar muito de trabalho corporal. E o que você está colocando aqui é de traço de caráter, análise do caráter. O crescimento, a evolução psicomotora se dá em 3 fases. Isso aqui é da psicanálise. Os nomes também são tudo da psicanálise. Não fui eu que inventei, não, tá? Então, assim, fase oral, fase anal e fase genital. Dessa fase oral, na fase oral é onde consome energia, recebe energia. A pessoa é passiva, é um bebê, é passivo. Basicamente, ele não consegue sair, andar, ele está dependente. Na fase oral tem o mundo intrauterino, que aí problemas na fase intrauterino, que é da fase oral, mas problema intrauterino gera o caráter esquizoide, e depois que nasce, até quando vai começar a andar, basicamente é isso aqui, vai ter amamentação, até começar a comer coisas de fora, sem ser o leite da mãe. Esse período é a fase oral. Isso aqui geralmente vai até 1 ano de idade. A idade sempre varia um pouco, porque depende muito da evolução da criança, a evolução psicomotora. Alguns vai mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas é até em torno mais ou menos de 1 ano de idade. Então, primeiro, intrauterino, caráter esquizoide. Depois que nasce até 1 ano de idade, mais ou menos, lembra, não é fixo, é o caráter oral. Depois a criança já começa a caminhar, aí tem o fato de movimentar. E quando se movimenta, se afasta da mãe. Olha que interessante, afasta da mãe para buscar o mundo lá fora. Então, a primeira fase, na fase anal, divide também em duas etapas. O primeiro movimento, que é caminhar e buscar o mundo. Aqui é o caráter psicopata, quando tem traumas. E depois, quando começa a contrair esfíncter, controlar aquilo que sai de dentro da pessoa. Que, aliás, é aqui onde começa a inteligência emocional, controlar tudo que sai de mim.
Então, não é porque tenho vontade, faço. Não é porque deu vontade, eu vou no banheiro. Não é porque deu vontade de falar, eu falo. Não é isso. Eu sei segurar e colocar no momento adequado. Isso tem a ver com o controle de esfíncter. Isso vai até os 3 anos de idade. Então, de 1 aos 3 é a fase anal. E a fase anal também tem 2 traços de caráter. E depois dos 3 anos, dos 3 aos 5, é a fase genital. É onde começa a ter sensações nos órgãos genitais. O foco da criança é menina, eu tenho, você não tem. E aí começa a ver o que é essa coisa do masculino e feminino. E a criança começa a olhar para os pais, aí o pai entra. É a fase onde entra a figura paterna. Antes é pré-genital, é relação dual, criança com mãe. O pai entra mesmo depois dos 3 anos de idade, como função. E aí é importantíssimo que a criança vê que tem um homem e uma mulher. E que a mulher que ele ama, que é o único referencial dele, desde o início, de repente essa mulher ama um homem, e esse homem é diferente dela. E quando a criança vê que essa mãe ama um homem que é diferente dela, isso permite que o filho tenha identidade. Porque assim, individualidade, eu posso ser diferente da minha mãe, porque minha mãe ama uma pessoa diferente dela. Ixi, a hora que você consegue colocar o pai no seu coração, você abriu o seu coração para amar qualquer outra pessoa do mundo. Amar uma pessoa diferente da mãe, tá? Bom, resumindo, é isso aí. Quer saber mais? No Consciência Sistêmica, módulo 4, eu falo isso aí. E em breve vai sair o curso de leitura corporal, onde eu vou colocar isso também, tá? Tem uma que falou que você respondeu, mas não falou o que você acha do terapeuta usar a intuição. Ah, eu uso a intuição o tempo todo. A questão é o que você chama de intuição. Não sei se vocês ouviram, acredito que sim, que essa câmera pega lá. A questão é o que você acha que é intuição. Intuição, no fundo, é um conhecimento que vem do hemisfério direito. Você capta, você saca as coisas. Não é o esquerdo, é o direito. É uma sabedoria do hemisfério direito, tá? Tem pessoas que acham que intuição é aquela fala que veio do meu pai e da minha mãe, o certo é isso, o certo é aquilo. Isso não é intuição, isso aí geralmente é crença limitante. Então tem que tomar cuidado, você saber o que é intuição, o que é crença limitante. A interpretação é uma coisa pessoal. Né? Exato, aí você precisa ver se não é, porque tem gente que fala que é intuição, fala, epa, isso aí não é intuição nada. Intuição é a sabedoria do hemisfério direito, que capta as dinâmicas que estão acontecendo. Se é sabedoria. Agora, se for uma dinâmica que está enroscada na neurose da sua família e aquilo está puxando você de volta, isso não é intuição, isso é crença limitante, tá? E aí precisa saber o que é uma coisa e outra. Vamos lá. A Vânia. Vai fazer um ano que a minha mãe faleceu. Aconteceram tantas coisas, desunião, eu nem sei ainda o que é luto. Às vezes eu sinto alguma coisa, Fernando, estou sentindo os arrepios de frio. Sobe um frio pelo corpo todo. O que será? Provavelmente você está querendo morrer junto com a sua mãe. Você já fez o luto da mãe? Aliás, o que é fazer luto? Interessante, porque o luto tem 5 fases. Mas o que é fazer um luto? Primeiro, se a sua mãe, você é adulta, a sua mãe faleceu, o amor pela sua mãe já devia ser internalizado. O que é? Esse amor está dentro de mim. Morreu a matéria, a minha mãe ainda está viva dentro de mim. E que mãe está viva dentro de mim? Aquela 100% do que ela foi aqui fora? Não. É como alimento. Você absorve só as coisas boas da sua mãe. As coisas ruins, negativas, aquele que fede, cheira mal, joga fora. Mas a minha mãe, sua mãe é um ser humano comum, com qualidades e defeitos, só isso. Quem vê mãe como se fosse um ser divino é um adulto ou uma criança, hein? É claro que é uma criança, né? Então, fazer o luto, é claro, agora, minha mãe morreu. Ótimo. Ótimo não, né? Volta. Ótimo, estou falando assim, ela está viva dentro de mim. Ela morreu, é verdade, é triste por causa disso. Ela não está mais lá, mas ela continua viva dentro de mim. Se o amor não está internalizado, então vai ser dificílimo fazer o luto. E sabe o que acontece? O desejo é sempre ter amor perto. E aí, quando você tem amor infantilizado, que é amor perto, quando a mãe morre, tem uma sensação de querer morrer para poder ficar perto da mãe. Isso é saudável ou doentio? Ah, e aí você está falando arrepios de frio, todas essas coisas. Eu falei, mau sinal. E aí, sua mãe morreu? Ok, a sua mãe passou a vida dela, fez o ciclo dela, agora basta. Agora você tem que fazer o seu ciclo de vida.
E aí, se você for criança, você vai ficar perto da mãe, e se bobear, vai repetir as dinâmicas da sua mãe e vai fazer de tudo para ficar perto dela. Tem dificuldade e culpa de seguir para frente, e ser até melhor e mais saudável que a sua mãe. Se a sua mãe foi saudável, ela estimulou você a avançar para a vida e ser melhor do que ela. Agora, se você ficar presa, sinto muito. Esses arrepios de frio, essas coisas surgiram, você dá uma olhada séria nessa história aí, porque você precisa olhar para a vida e se conectar com a vida. E a briga da família? Briga da família, isso não tem nada a ver com isso. A família fica para trás. Quem fica olhando para a família lá atrás, eu vou falar assim, quando você dirige, você fica olhando no espelho retrovisor para olhar o passado, família e origem é passado, sabia? Ou você olha para frente. Se você começar a andar de marcha ré olhando pelo espelho retrovisor, adivinha o que vai acontecer na estrada? Péssimo sinal. Acorda, sai desse emaranhamento aí, que isso aí não está legal, hein? Tá? Vai para a vida. Vamos lá, Mirella. Tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Pois a mãe aqui. Tudo que aceitamos nos deixa livre. Exatamente. Tenho meu pai ausente há 25 anos. Aí precisa ver, ausente em distância física ou no coração. Convivência com minha mãe está insuportável. Você já devia estar perto ou distante da sua mãe. Ó, de novo, amor perto ou amor longe? Ou amor dentro, quer dizer, desculpa. Então tá aqui, ó. Convivência com minha mãe está insuportável, visto que já tenho graduação e estou fora do mercado. Já tem 3 anos, preciso de ajuda urgente, né, Mirella? Quando é que você vai colocar uma distância saudável da sua mãe? E a sua mãe é uma adulta ou uma criança? Se ela for uma criança, ela não é mãe. Não existe mãe e criança. Quem cuida do lado da criança da sua mãe é o lado adulto dela. E se você ficar olhando para ela e vendo ela sempre criança, você vai ter sérios problemas, sabia? Sérios problemas. Porque você precisa ver o quê? Ela adulta. Sua mãe é uma mulher adulta. Nunca compre o lado criança dela, senão você se torna mãe dela. Aí você não consegue sair de perto. Isso é uma armadilha, isso é um emaranhamento familiar, isso é uma doença. Doença precisa se curar, Mirella. Sai correndo disso aí. E o seu pai está ausente há 25 anos, não sei o que é ausente. Deveria estar aqui dentro. Por isso, perto é coisa de criança. Dentro é coisa de adulto. Por isso, amor adulto não precisa ficar grudado e pertinho. Isso não existe. Tem alguma coisa errada aí, Mirella. Sai dessa armadilha. A Vânia. A burrinha aqui ficou cuidando de todos da família. Levei um belo pontapé. Mas é isso que você vai levar mesmo, Vânia. Toda vez que você fica cuidando dos outros, aí eu vou dar um monte de coisa. Você está esperando gratidão? Que nada. Você vai levar cacetada, vai levar pontapé, vai levar de tudo. Sabia? Não espere gratidão, não. Isso aí não funciona. Você caiu que nem um pato mesmo. É uma burrinha, é verdade. Está na hora de acordar, aproveita o resto da vida. Aprende com isso aí e cai fora. Aqui, a Mônica. Fiz terapia para aprender a falar não. E agora aquele que não sabe ouvir não, que faça terapia para aprender a ouvir. Exatamente, Mônica. Isso é um problema seu. O outro está incomodado? Tchau. Os incomodados se retirem. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para ser saudável e cuidar da minha vida. E a prioridade sou eu. Ai, Fernando, como você é egoísta, Fernando. Só pense em você. Ah, é? E você quer que eu pense em você? Que eu faça as coisas que você quer. E o egoísta sou eu. Quer dizer, você quer que eu pense em você e faça as coisas para você. E eu que sou egoísta. Tem cabimento isso? Oh, meu Deus. E tá cheio de gente que cai que nem pato, sabia? É um jogo de manipulação. Eu jogo um adjetivo para você. Ai, como você é egoísta. Ai, como você é niilista. Ai, como você é grosso. Ai, como você não sei o quê. Põe um adjetivo qualquer e o outro tem que provar que não é. Ah, só babaca cai nesse jogo, né? Você é babaca? Então você cai nesse jogo. O outro joga o adjetivo e você tem que provar que não é. Ah, isso aí você está dando valor para a bobagem que o outro fala. Egoísta, então, beleza, né? Eu tenho que provar que eu não sou egoísta. Eu tenho que fazer o que o outro quer. Porque eu sou egoísta, não o outro. Ah, tenha paciência. Ok, Mônica, perfeito, é isso mesmo. A Vânia, foi assim mesmo. Querer a felicidade de todos, não falaram não. É exatamente isso, pá.
A Joselene, vem para Caxias do Sul da workshop. Oh, quase que eu fui para Caxias do Sul. Estava tendo um evento, me convidaram, mas depois parece que não deu certo o evento. Oh, seria um prazer ir para Caxias do Sul. Já pensou lá no Rio Grande do Sul? Aproveitar, visitar umas vinícolas por aí. Nossa, o lugar gostoso por aí. Ó, Joselene, convide, monte algo aí que a gente vai. Com prazer, pá. Se tiver um vinho, então melhor ainda, né? Não, esse ano já, a casa já está assim, ó. Não, esse ano não tem condição, mas claro que não. Esse ano não tem mais nada de tempo para nada. Vamos lá. A Carla só no apoio. Que apoio? Oh, nem diga. Sem o apoio dela, as coisas não funcionam aqui, tá? A Denise, gratidão por compartilhar. Que ok, que Deus aconteça. Tá. Aqui, a mãe é biológica. Eu entendi, a mãe é biológica, o pai não é. Vê se tem cabimento. É. O Juliano aqui. Fernando, deixa algumas recomendações de livros e autores que impactaram sua percepção terapêutica. Bom, ixi, tem vários, hein? Logo é o seu, hein? O meu tá saindo, viu? Pra você saber, o meu vai chegar. Não, amanhã não, chega dia 13. Não, dia 13. Dia 13, terça-feira, está chegando o meu primeiro livro. Só para avisar que tem mais 7 a caminho. O primeiro livro está chegando. Mas, assim, autores que me impactaram muito. Eu vou colocar assim. Primeiro, Jorge Grodeck. Mas esse livro você só acha em sebo, porque não acha. Então, Jorge Grodeck. Então, você pega livros do Grodeck, tem o livro disso, isso, livro disso, e visões psicanalíticas sobre a psicossomática. Também é um... Só que é um livro mais denso e difícil de ler, com uma linguagem lá do século retrasado. Então, é mais denso e mais complicado. Tem os livros do Alexander Lowen, que fala de análise de caráter. O Lowen pegou a análise do caráter do William Reich, então tem o livro Análise do Caráter de William Reich, que é maravilhoso, só tem um problema. Não compre se a tradução não foi do Ricardo Rego. Tem uma tradução antiga que foi uma porcaria, virou um lixo, pode jogar na lata do lixo. Aí o Ricardo Rego, que é um amigo meu, ele retraduziu tudo aquilo para consertar um monte de erros básicos que tinham lá. O Ricardo Rego é um cara que entende muito de Reich. Aí ele refez a tradução. Então, análise do caráter, mas com a tradução do Ricardo Rego. Dá uma olhada. Se for mais antigo, não compra. Joga na lata do lixo. Então, livros do Lowen, Bioenergética, e o outro livro é O Corpo em Terapia. Tem um outro livro que é do Boadella, que chama Correntes da Vida. Também é muito legal. Todos esses aí são da editora Sumos, que fala muito da leitura corporal, psicoterapia corporal. E tem os livros, 2 livros básicos, vou colocar 3, vai, do Hellinger, que é A Simetria Oculta do Amor. E o outro chama Ordens do Amor. E o terceiro livro que eu sugiro dar uma olhada chama Ordens da Ajuda. Ok? Tá gravado aqui, tá filmado, aí depois vocês pegam mais. Isso aí são livros básicos que eu sugiro muito dar uma olhada. Agora, ultimamente, eu estou vendo outras coisas, estou estudando epigenética, outras coisas, mas isso eu deixo mais para frente. Neurociência, aí fica mais complicado. Alexia, olá, Fernando, aprendemos que o papel do pai é colocar o filho para a vida, o que leva irmãos vindo de um... Como é que é? Volta, peraí. O que os irmãos têm a ver com isso? Peraí. Aprendemos que o papel do pai é colocar o filho para a vida, o que leva irmãos vindo de um mesmo pai seguirem caminhos em relação ao sucesso financeiro ou profissional, muitas vezes tão diferentes, essa relação não é exata. Alexia, quando você fizer uma frase, essa frase é inteira, não tem ponto. De vez em quando não põe os pontos aí, senão fica difícil entender. Ela não é a mesma, não é o mesmo. Bom, nunca os filhos têm o mesmo resultado. Filho não é que nem matemática, 1 mais 1, 2. Eu faço assim, nunca é igual, nunca. E o que está falando é função. Quer ver? Por exemplo, eu sou pai. O pai que eu fui para o meu filho mais velho é o mesmo pai que eu fui para a minha filha, que foi a mais nova? Claro que não. Não fui o mesmo pai. Não fui, não. Claro que não fui o mesmo pai. Nem a mãe foi a mesma e nem o sistema era o mesmo. Porque quando vem um primeiro filho, os pais são inexperientes, estão aprendendo um monte de coisa. A relação deles é diferente. O campo é diferente.
Aí vem segundo, terceiro, quarto, quinto filho, muda tudo. É claro que muda tudo. Você sabe qual é a diferença do primeiro, segundo e terceiro filho, por exemplo? É assim, ó, quando engole uma moeda. O primeiro filho, quando engole a moeda, chama a ambulância, a família inteira, vovó, todo mundo aparece, fica desesperado, fica enlouquecido, todo mundo dando chilique porque engoliu a moeda. Quando o segundo filho engole a moeda, aí fala assim, ó, é só deixar sair que passa uns dias, sai lá por baixo. E quando o terceiro filho engole a moeda, vou descontar na mesada. Pronto. É o mesmo pai, é a mesma mãe? Eles são os mesmos porque estão fazendo o melhor que eles podem, mas eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. E tem outra, não é só o fator pai, tem o fator mãe. Porque se a mãe não soltar, o pai não consegue fazer nada. A mãe precisa conduzir o filho para o pai, ou os filhos para o pai. E se ela segura, esses filhos não chegam ao pai. Ele pode querer fazer o que for. É como, sei lá, o meu time, tá lá o centroavante lá, e aí ele não faz gol. Adivinha por que não faz gol? Porque a bola não chega lá para ele. Aí fala, tá vendo, esse cara não serve para nada. Se ele quiser, ele tem que voltar para trás, pegar a bola, levar e fazer gol. Agora, se o time está coordenado e lança a bola para o ataque para ele fazer gol, de repente o time faz gol. E aí, é o atacante? Depende, você pode pôr o melhor atacante do mundo lá na frente, mas se o time fica só segurando a bola aqui atrás, ninguém lança para nada, ele não vira nada. Então, o problema é o atacante? Não, o problema é o time. Então, você tem que ver todo esse contexto. Não é simplesmente olhar um fator. Em sistêmica, não se vê um fator. Sistêmica, se vê a relação dos fatores. E tudo está eternamente em movimento. Não existe nada que é igual. É impossível ser igual. O tempo todo está diferente. Então, não existe esse igual. Não é matemática, Alexia. Ok? A Graça. Oi, Fernando, eu sou massoterapeuta holística e estou fazendo o curso de psicossomática. Amo o que eu faço. Oh, beleza, Graça. Com certeza a psicossomática está te ajudando demais nessa dinâmica da massoterapeuta. Você deve ter uma sensibilidade muito boa nas mãos de sentir esse corpo e fazer conexão de tensão, de doenças, de problemas que o indivíduo tem. Excelente! Aliás, eu adoro massoterapia. Como cliente, adoro. Mas adoro também, estou falando como cliente, mas também. Já trabalhei muito com massagem. A biodinâmica, aliás, que é uma das abordagens de psicoterapia neorreichiana, veio exatamente da Gerda Boys, era massoterapeuta. Bom, Ana Luísa. Bom, pessoal, são 9h24, eu vou ficar até as 9h30 respondendo aqui, depois encerramos, hein? Vamos lá. Ana Luísa, sinto que a teoria tenho facilidade para dominar, apesar de chegar ao fim do curso só em novembro. Agora, quando eu vou começar a trabalhar com as constelações na prática, não sei, haja coração. Ana, eu vou te dar uma notícia que você deve ter recebido no seu e-mail, talvez hoje. Se não recebeu hoje, está para receber. Que é o projeto Ser Mais Consciente. Projeto Ser Mais Consciente, que vai ajudar isso aqui. Eu estou escutando essas queixas há anos e o pessoal falando, e eu desenvolvi um projeto que é para ajudar todos os alunos, os ex-alunos, a começarem a trabalhar com constelações. Um projeto que eu bolei, que eu dou todo um suporte, e que o IBRAC está encampando, e vai levar para todos os alunos e ex-alunos. Fique atento no seu e-mail, preste atenção, que você vai conhecer esse projeto, ele vai ajudar você a começar a trabalhar com constelações sistêmicas, junto comigo, você vai ver como é que vai ser isso aí. E aí, como você vai conseguir trabalhar desde o início com pequenas micro constelações, mini constelações, né? E falando de temas, e gradativamente você conquistar clientela e experiência. Aguarde, projeto Ser Mais Consciente, você vai ver. Fica atento no seu e-mail. Se não recebeu, pergunte lá para o pessoal lá do curso, que eles já vão saber. Isso aí está saindo do forno agora. Foi lançado agora esse final de semana, hein? Tá? A Vânia aqui. Eu não colhei na minha mãe como referência, nem no meu pai. Eu olhava para os meus tios. Pelos meus pais, os pais brigavam, minha mãe tem problemas com depressão séria também. Ixi! Vânia, fique bem atento, aprenda o Abhaya Mudra, lembra? O adulto aqui, ó.
Pega o que é bom da sua família, mesmo que seja um pouquinho, pega, e distância dos problemas doentios que eles carregam, hein? Aprenda a fazer essa postura do adulto, porque se a família está enroscada, a minha também é tão enroscada como a sua. Aliás, é aprender a como colocar distância dos problemas. Distância dos problemas. Aqui dentro, só as coisas boas dos pais, tá? A Mirella, vamos lá. Tudo que rejeitamos a poder... Ah, isso você já colocou, já respondi. A Vânia aqui, ó, de novo. A minha mãe disse que eu ficaria igual a ela. Ela tinha depressão psicótica, mas eu não guardei nenhuma mágoa dela. Eu acho, aliás, você deve guardar só o que foi saudável. Todas essas bobagens que ela falou, essa maldição que ela quis passar para você, essa não é sua mãe. Sinceramente, isso não é sua mãe. Isso é uma mulher doentia que está por trás dessa mãe. Mas aprenda o que é doentio dessa mulher e deixa para fora. Aprende e faça diferente, tá? Ah, o pai dos meus filhos também sempre falava, você vai ficar igual a sua mãe, eu igual ao seu pai. Eu odeio isso. Ah, o pessoal adora, ninguém tem coisas novas, né? Parece que fica todo mundo preso na dinâmica repetitiva, né? Isso aí é neurose, né? Tá na hora de avançar e fazer coisas novas, mas o pessoal tá viciado nas coisas antigas, não? Ei, socorro! A Cristiane, diabetes, oscilação de glicose, pode estar ligada à esquizofrenia. Ixi, transtorno bipolar? Poder pode, mas não é que esteja ligado. Tem o mesmo fundo sistêmico? Então, vou colocar assim, tem raízes sistêmicas que podem chegar nos dois locais. A diabetes, frequentemente, é assim, está grudado demais, melecado, melado da mãe e falta do pai. Geralmente tem uma dinâmica muito simbiótica com a mãe, é muito comum isso. E falta o diferente, falta quebrar. É interessante que doce tem a ver com mãe, salgado tem a ver com pai, sabia? Olha, umas coisas meio engraçadas dentro da parte da alimentação, da psicossomática. E aí, e a esquizofrenia, o transtorno bipolar, tem o transtorno bipolar e tem a psicose maníaco-depressiva, que é o bipolar. O transtorno, muitas vezes, não é a psicose, são sutilezas. Mas o que acontece? Quando você está num nível de psicose, mesmo bipolar, fica assim, ó, fica avançando aqui, ó, geralmente você vai ver o quê? Falta da função paterna, que é parecido com a diabetes. Só que você vai ver um monte de problemas que tem essa dinâmica de falta da presença paterna. Então, tem muitas doenças que aparecem por falta da função paterna. Tem outras doenças que têm a ver com a função paterna e função materna, mas quando tem ausência de função paterna, é comum ter esse tipo de esquizofrenia, transtornos bipolar, diabetes, tudo isso aí, se você pesquisar, você vai encontrar falta de amor paterno, a falta da presença do pai na vida desse ser, tá? Então, raízes sistêmicas têm raízes parecidas, sim. Ah, Maísa, muito boa essa live, você é 10, gratidão por compartilhar. Opa, obrigado, Maísa. A Cristina, família desunida e eu isolada. Olha, se a família é desunida, cheia de problemas, o ideal é você manter distância. Distância. Sabe quando você está dirigindo na estrada e tem um monte de carros fazendo um monte de porcaria, caminhões, o que você tem que fazer? Você vai ficar perto? Fica longe, porque senão você vai entrar no meio de uma bagunça, aquilo pode virar um problema. E a hora que você puder passar por esse pessoal, vaza, não fica perto não, porque família complicada, se você ficar perto, você vai ficar preso no emaranhamento deles. Então você precisa ter uma distância. Agora, isolada você vai ficar se você não tiver amigos e não buscar pessoas de fora da família que sejam mais saudáveis. Aí é como castigo para você. Então, o mundo está cheio de pessoas, você pode se conectar. Isolamento, não, hein? Se está isolado, aí é dificuldade de relacionamento e continua preso na família, hein? Tá? Precisa ter novos relacionamentos. Aqui, a Vânia, é verdade, eu vim para casa da minha mãe. Nossa Senhora! Voltou para o útero, né? Você já viu o bebê voltar para o útero?
Ai, eu saí de casa. Ê, Vânia, eu pedi para ela me levar junto com ela. Ai, que coisa. Vânia, você está precisando se salvar daí. Você está presa, socorro. Chama um bombeiro, ô, Vânia. A Érica, esquizo e rígido têm características semelhantes? Não, 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 não. Primeiro, esquizofrenia é uma coisa, caráter esquizoide é outra, hein? Esquizo quer dizer, em grego, partido, quebrado. Mas não é esquizofrenia. Caráter esquizoide não é esquizofrenia, não tem nada a ver. O nome esquizo é outra coisa. Esquizofrenia tem características semelhantes? De jeito nenhum. Tem algumas coisas que são parecidas. Os dois são muito cerebrais, vão muito para a cabeça. Mas o resto é... O esquizo, ele tem mais a ver com uma emoção de rejeição. Eu não existo, eu não existo. Eu preciso não existir, não quero que as pessoas entrem em contato comigo, isolamento. Isso é esquizoidia, dificuldade de contato. Não quero que ninguém me veja. Se você pegar o rígido tem uma competição. Eu quero provar que eu sou melhor que o outro. Então, ele está sempre em evidência. O esquizoide, não. O esquizoide está isolando. O rígido, ele está numa competição. O problema dele é exclusão. Exclusão é você presta mais atenção no outro do que em mim. Então, geralmente, é uma relação triangular. Então, aqui, se esse está prestando atenção nesse aqui, esse aqui se sente excluído. Então, ele vai fazer de tudo para ser incluído e pôr o outro para correr. Isso é uma relação dinâmica de exclusão. É outro tipo de dinâmica. O esquizoide vive aqui no mundo da cabeça. O rígido está com os dois pés no chão, contato com realidade. O outro fica numa bolha aqui de criatividade e dificuldade de contato. O rígido não, contato com a vida, contato com as pessoas, tem mais sedução, tem uma característica de sensualidade. O esquizoide não tem a sensualidade. Então está cheio de dinâmicas que são diferentes. Alguma coisa parecida, os dois são muito cabeça, energia para cabeça, é verdade, dificuldade de amar, mas aí é dos dois, mas são coisas diferentes. O rígido porque foi traído na fase genital, o esquizoide porque não sentiu amado pela mãe dentro do útero, sentiu assim, a minha mãe não queria que eu existisse, é um sentimento que ele tem, então ele tem dificuldade enorme de contato. O rígido não é assim. Então, cada traço de caráter tem as suas dinâmicas, as suas sutilezas, ok? Porque tem traumas diferentes, recursos diferentes. Agora, traço de caráter é uma coisa importante. Tem gente por aí que acha que traço de caráter é uma coisa rígida, né? Assim, é assim. Ah, eu sou isso ou sou aquilo. Não é eu ou isso ou aquilo. Você é todos. Você é todos os traços de caráter. Todos. Porque em cada fase você passou por situações traumáticas. É assim que funciona a vida. E aí, aquilo que ficou mais marcado vai ficar mais em evidência. E dependendo da situação, puxa mais um traço de caráter, o outro traço. Por exemplo, eu posso, numa relação afetiva, ficar numa dinâmica mais de oralidade. Numa dinâmica profissional, eu posso ficar mais masoquista. Então, tem gente que fica achando que as coisas são assim, ó. Então, eu sou esse traço ou esse traço? Não sei, dependendo do estímulo. E aí tá cheio de gente, tem um pessoal aí que anda falando umas besteiras por aí, mas toma cuidado, porque é dinâmico, é dinâmico. E outra, então eu posso ser rígido e posso ser esquizoide. Aliás, eu tenho esses dois, eu tenho todos os traços, tá? Então, eu tenho por quê? Porque eu estou me trabalhando, já faz décadas que eu me trabalho, eu identifico os meus traços de caráter. Sabe o que acontece hoje? Eu utilizo os meus traços de caráter para aquilo que eu preciso. Se eu tenho que montar uma aula, como eu estou montando a aula do congresso daqui, do congresso de Portugal que eu vou, e da atividade que eu vou fazer lá na Itália, o que eu tenho que fazer? Fechado em algum lugar, odeio que alguém chegue perto de mim, não quero ninguém perto de mim, porque me atrapalha, porque eu estou focado aqui, isso é esquizoidia. Eu utilizo a esquizoidia a meu favor, mas a hora que eu vou subir no palco e falar e executar tudo aquilo, aí eu vou trabalhar o rígido. Aí eu vou no rígido, porque o esquizoide não sobe no palco. O esquizoide pode montar coisas maravilhosas fechado, mas na hora de executar, não executa, não consegue, porque é muita gente olhando para ele, ele não dá conta. Então, eu utilizo a qualidade ou as qualidades de todos os traços de caráter. Esse é o grande truque para trabalhar o caráter. Não é negar e nem sumir com ele. Você não some com a sua história.
mas é você escolher qual traço de caráter você vai utilizar naquela situação que vai ser melhor. E todos têm qualidades, então utiliza a qualidade de todos. Ok? Bom, pessoal, já deu 9h36. Nossa senhora, vou responder mais uma e chega. Mas hoje realmente foi muito bom. Perguntas interessantíssimas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Tá aqui, peraí. A Carla já pôs aqui o livro disso. A Carla escreveu aqui, para quem pediu a... tá aqui a Mirella. Meus pais são separados, ela, a mãe, me afastou dele. Ixi, isso aqui no Brasil é epidemia. Estou tentando sair de casa, mas sem trabalho difícil. Vai ser difícil sair de casa porque a sua mãe não vai permitir, vai fazer joguinhos, chantagens emocionais. Se você tem dificuldade para ter figura paterna, arrumar trabalho vai ser complicado, porque falta dinâmica paterna. E se você ficar mais perto do pai, você está traindo a mãe, aí você sente culpa. Beleza, devo procurar meu pai? Sim, você deve abrir o coração para o seu pai. Porque quem teve problema foi o homem e a mulher que você chama de pai e mãe. Isso não tem nada a ver com você. Você é apenas filha dos dois. Você é filha do lado amoroso dos dois e não da confusão deles. A confusão deles você tem que ficar bem longe. Não entre nessa história. Se a sua mãe não gosta do seu pai, isso é problema dela, com ele. Você não tem que se meter nessa história. Ele é seu pai, ela é sua mãe e acabou. E no seu coração os dois se amam. Você é amada pelos dois, você vem do fruto do amor dos dois, e é isso que você põe no coração. As confusões dele, larga lá. Sua mãe, seu pai, essas brigas, isso não te pertencem. Se você é criança, você não consegue fazer isso. O adulto faz. Eu tiro minha criança dessa confusão, e a partir de agora, as confusões que eles têm não tem nada a ver. Não tem que defender minha mãe, não tem que atacar meu pai, defender meu pai, atacar minha mãe. Ei, chega! Vocês dois são adultos, façam o que quiserem, eu vou seguir para a minha vida. E você ponha no coração seu pai e sua mãe. Não é ou, é e. Quem tem um só no coração vai ter uma série de problemas. Então, precisa colocar harmonia na função paterna. Aí tá aqui, já tenho filho, ela cuidou dele. Ixi, para eu estudar. Nossa senhora, então o seu filho também já está detonado. Disputa a atenção dele comigo. É óbvio, ela vai tirar tudo que você tem. Ela vai viver a sua vida e você vai ficar fornecendo as coisas para ela. Ai, 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 ai. Sei que foi difícil minha mãe me criar sozinha. Isso é conversa furada. Foi o objetivo de vida dela. Não aguento mais morar aqui. Essa história foi difícil minha mãe cuidar sozinha. Ela criou sozinha porque ela quis. Sabe por quê? Para você não ter outra opção de amar alguém. Tira o pai e aí só sobra você. E a questão é que aí você nunca mais pode sair de perto dela. Isso é um jogo, viu? Isso é um jogo. A questão é o que você deve para sua mãe e seu pai. O que você deve? Sabe o que os filhos devem para pai e mãe? Gratidão. Muito obrigado por tudo que vocês me deram. Agora é a minha vez de seguir para a minha vida. Do meu jeito. Vocês seguiram do jeito de vocês, agora é a minha vez de seguir do meu jeito. Aprendo com seus erros, tanto de pai e de mãe, aprendo, pego o que foi bom e repito, aprendo com os erros e vou fazer uma vida melhor que a de vocês, porque eu amo vocês e eu amo a família. Amar os pais não é ficar resolvendo o problema deles. Amar os pais, amar a família, não é ficar preso no lixo emocional. Amar os pais e a família, pegar o que é bom e levar o amor deles para frente, não a confusão. Ó, poda, que nem jardineiro, poda o que não presta e aduba o que é bom e segue em frente. Senão você está alimentando só as confusões. Adivinha o futuro da família? Um caos. Bom, chega pessoal, já são 9h40, a minha voz está indo embora, a água acabou. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer ter vocês aqui, perguntas interessantíssimas, adorei, puxou um monte de coisa, adoro desafios, desafio tem a ver com caráter rígido também, só para avisar de caráter, quem adora desafio é rígido, tá? Adora. Então, eu tenho esse meu lado rígido de desafio, isso aí me ajuda muito, tá? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e... creio que daqui a 2 semanas nós estamos de volta, não tenho certeza, mas creio que daqui a 2 semanas estaremos aqui. Eu estou na dúvida, porque estão tendo algumas mudanças, tem um congresso, mas vamos lá, vocês vão ficar sabendo pelo Facebook. Ok, pessoal, grande abraço para vocês e até a próxima live. O pessoal do grupo fechado, na próxima quarta-feira nos vemos lá. Comunidade mais fechada, mais exclusiva para você tirar as suas dúvidas. E desafio para vocês, ó, desafio, hein?
colocar temas lá na página exclusiva, temas que vocês gostariam que eu abordasse logo de cara para dar uma aquecida na live interna, live exclusiva. Ok, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Tchau!